Bom dia, amados. Cá estamos mais um dia. São bem-vindos todos. Hoje é o dia 13/7/2022. É quarta-feira e são 11 horas, mais ou menos. O título é Oriente o seu corpo e o hino é o 361 que diz o seguinte. Aleluia. Vou construir minha casa do seu corpo, não é? Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Aleluia. Jesus disse: Neste mundo três aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nos deu também a vitória e nos tornou capazes de vencer, de sermos mais que vencedores. Eu venci o mundo, não estranheis a ardente prova que vence sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: E disse a Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. A palavra do Senhor diz: E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia dela e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2:5-8. A palavra do Senhor diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Gênesis 4:1. A palavra do Senhor diz: Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos 7:5. E eu, diz São Paulo, em algum tempo vivia sem lei. Era uma criança, né? Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, alguém lhe ensinou que aquilo que ele estava a fazer era pecado, não agradava a Deus. Li em Romanos 7:9. Então, São Paulo também escreveu: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, né? Falava como menino, sentia como menino, discorria como menino,
Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu começou a ver que tinha um problema, né? 1 Coríntios 13, 11. E a palavra do Senhor diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, veio do Espírito de Deus, né? E inspirou o Moisés. Vou repetir, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, visto que somos descendentes do Adão e visto que ele foi amaldiçoado, pecou, então é como se ele tivesse vendido aquilo que era dele. Foi-lhe dada a autoridade sobre a terra, mas ele vendeu. Diz aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço? O problema do Paulo é que ele diz, porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que quero fazer, não faço. Isso não faço. Mas o que aborreço, o que não queria fazer, faço. Ou seja, havia qualquer problema com o corpo. E há problemas com o corpo de cada pessoa. Vai ter que ser renovado, feito de novo, como o corpo do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas é o pecado que habita em mim, diz São Paulo. Habita no seu corpo, não é? Romanos 7, 14, 17. Diz a palavra de Deus: porque não faço o bem que quero fazer, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Então eu precisava do Senhor Jesus Cristo para o ajudar, né? Diz a palavra de Deus: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, parece que o corpo tinha mais influência sobre ele como espírito. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, o pecado original que todos recebemos, porque recebemos o sangue do Senhor Adão, né? Ora, se eu, vou repetir, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, o diabo tentava, né? E tenta a toda a gente porque pensa que isto é tudo dele, né? Vou repetir. Acha então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, está no corpo, estava no corpo do Paulo. Então, escrevi aqui uma nota. Como descendente do Adão, o corpo é dominado pelo pecado, mas vamos ter que receber um corpo novo. Romanos 7, 19 a 21. A palavra do Senhor diz, porque, diz São Paulo, porque segundo o homem interior, seu espírito, tem prazer na lei de Deus. É claro, porquê? Porque é que ele tinha prazer na lei de Deus? Porque tinha recebido o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Romanos 7, 22. São Paulo então diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. E a palavra do Senhor diz: Adão disse: porquanto deste ouvidos?
à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, então maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Porquê? Porque o inimigo tomou conta deste planeta e veio para roubar, matar e destruir. É mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. A palavra do Senhor diz: espinhos e cardos também te produzirá a terra, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra. Ou seja, o seu corpo tinha que voltar à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus refere-se ao corpo, que é pó. Gênesis 3, 17 a 19. A palavra do Senhor diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem era só corpo, mas Deus deu-lhe o seu espírito. Gênesis 2:7. A palavra de Deus diz: e dizendo isto, agora refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Uma nota: eles já tinham nascido de novo. Então receberam o Senhor Espírito Santo. Para quê? Para irem e pregarem o Evangelho. Perdoavam em condições. Perdoavam em concordância com a palavra de Deus, com a orientação do Senhor Espírito Santo e de acordo com as testemunhas. E não só baseados em suas presunções. Estou-me a lembrar do facto de que trouxeram uma mulher apanhada no próprio acto adulterando e queriam apedrejá-la de acordo com a lei, mas Jesus não veio para condenar, veio para salvar. Então Jesus disse que o primeiro que estivesse sem pecado tirasse a pedra. Então não havia condição para aqueles homens cumprirem a lei de Deus, que Deus tinha dado através de Moisés, porque só Jesus tinha esse poder de condenar a mulher, mas ele não veio para condenar. E disse: mulher, ninguém te condenou, também eu não te condeno, vai e não peques mais. Se a pessoa pecou, o corpo é que foi o culpado, né? Ah, então, o que é que acontece? É que o Senhor Jesus nos quer salvar e não devemos pecar mais. Se a pessoa pecou, transgrediu a lei de Deus, diz não adulterarás, etc. Então pede perdão a Deus, porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Li em João 20, 20 a 23. E a palavra do Senhor diz: mas ide, diz o Senhor Jesus Cristo, ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que Jesus vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como eu vos disse.
E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Glória ao Senhor. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele e com Jesus, os quais estavam tristes e chorando, porque Jesus tinha morrido, a pessoa a quem eles serviam e com quem se alegravam, e viram o poder, ouviram a palavra do Senhor, o Pai Celestial, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, etc. Agora ele tinha morrido e era um grande problema para eles, né? Iam ser perseguidos, etc. Eu li em Marcos 16, 7 a 10. E a palavra do Senhor diz: E disse-lhes o Senhor Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perdão. Quem crer e for batizado, estou a repetir, será salvo, mas quem não crer será condenado. Eternamente ficará separado de Deus. E a palavra do Senhor diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. A pessoa ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo convence-o e ele recebe Jesus como Salvador. Depois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A pessoa torna-se um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Repetindo, a palavra de Deus diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A palavra do Senhor diz: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor Jesus Cristo e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Às vezes a pessoa quer um milagre e o Senhor quer fazer uma cura. Então, assim como um bebê leva 9 meses para crescer dentro do ventre da mãe, assim às vezes a cura não é tão rápida como nós esperamos, mas Deus não falha. Ele disse que a sua palavra tem que ser cumprida. A palavra que ele envia fará aquilo para a qual foi destinada. Amém. O Senhor conhece o número dos cabelos da minha cabeça. Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Temos aqui uma nota. Apesar de terem um corpo, os discípulos daquele tempo, como nós, apesar de terem um corpo que precisava de ser transformado, no entanto, o Senhor Jesus Cristo cooperava com eles, usando o Espírito de Deus e libertando-os das inclinações para o mal do seu corpo, devido ao pecado original, como eu disse acima. Li em Marcos 16, 15 a 20. E a palavra do Senhor diz: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, 4. Aleluia. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga, e o julga, fala mal da lei e julga a lei.
E se tu julgas a lei, já não és observador dessa lei, mas juiz. Só um legislador que pode salvar e destruir. Há alguns outros legisladores humanos, mas o legislador que pode salvar e destruir, só mesmo Deus. E o Santiago diz: Tu, porém, quem é que julgas? Porque, aliás, tu, porém, quem és? Não és Deus? Quem és tu? Que julgas a outra. E agora vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. É um plano. Devem-se fazer planos, mas sim de acordo com a palavra de Deus e pedindo ao Senhor que nos oriente, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor, é um é o espírito que o Senhor soprou nas narinas de cada pessoa, né? Porque o que é a vossa vida, diz Santiago, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É um lugar do que devias dizer, diz Santiago. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então Deus vai nos ajudar com o seu Santo Espírito. Aleluia. E o Santiago diz: Mas agora vos alegrais em vossas presunções, toda a glória, tal como esta é maligna. É o inimigo enganar a pessoa, querendo afastá-la de Deus. Lê em Tiago 4, 11 a 16. E a palavra do Senhor diz: Miserável, diz São Paulo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É o corpo que nos separa de Deus e que o diabo procura usar para nos enganar. Então, como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Repetindo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ora, Jesus morreu na cruz precisamente para nos libertar, nos livrar do nosso corpo. Por isso mandou o seu Santo Espírito. A palavra do Senhor diz, através de São Paulo: Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Foi uma revelação que ele teve. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso dono. É o cabeça da igreja. Ele quer nos proteger. Ele é o bom pastor. Ele não veio para mentir, nem para nos roubar, como o inimigo. Portanto, dou graças a Deus, diz São Paulo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que o mesmo com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, Jesus vai nos ajudar e vai nos livrar de servir a lei do pecado. Agora já não nos basta a lei do pecado, mas basta a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E devemos ser mais vencedores, campeões, para fazer a vontade de Deus e vencer o inimigo. Estamos numa guerra em que o planeta Terra, em que o homem no planeta Terra foi enganado e Deus é o juiz, mas ele tem que cumprir aquilo que o homem diz. Deu livre-arbítrio ao homem, ele comeu da árvore que não devia comer, e então o Senhor agora
tem que respeitar o facto de ele ter vendido a terra ao inimigo. Então, uma nota, o homem era só corpo, mas Deus deu-lhe o seu espírito. Então Deus refere-se ao corpo que é pó, mas também se pode referir ao nosso espírito. Romanos 7, 24 a 25. A palavra do Senhor diz: Mas alguém dirá: Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, diz São Paulo. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Se for um grão de trigo, uma batata, ou isso, tem que primeiro morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e como ele predestinou que fosse, né? E a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne. Também há carne, uma é a carne dos homens, outra carne ou corpo dos animais, e a outra a dos peixes, e outra das aves. A palavra do Senhor diz: E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Primeiro aos Coríntios, 15, 35 a 40. E a palavra do Senhor diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a pessoa andar segundo a carne, vai ter que pedir perdão, como há bocado disse, porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia, obrigado, Pai. A palavra do Senhor diz: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não vamos sujeitar-nos à lei do pecado e da morte, mas vamos sim sujeitar-nos à lei do Senhor Jesus e vamos pedir-lhe que nos ajude e ele vai nos ajudar. Uma nota, apesar de terem um corpo que precisava de ser transformado, o Senhor Jesus Cristo cooperava com eles, usando o Espírito de Deus. Leia Romanos 8, 1 a 2. A palavra do Senhor diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, diz a palavra de Deus. Nem os roubadores herdarão o reino dele, do Senhor nosso Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então devemos orientar o nosso corpo para que ele se submeta à palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, e o corpo vai adquirindo também mais fé, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor.
e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 9, 13. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor é bom.